O que é autismo? Quem que vai responder? Posso responder. Por favor, Janaína. Autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que, por muitas vezes, afeta a parte de comunicação, social e comportamento. E é através, né, dessas características, é muito amplo nós dizermos, né? Porque o autismo, ele tem, vamos dizer que tem 3 níveis. Nível leve, nível 1, nível 2 moderado e o nível 3 severo. E aí, o espectro é muito amplo. Então, às vezes, há um diagnóstico de iniciar com um diagnóstico leve, que pode, conforme não havendo a intervenção cedo, as terapias cedo, pode desenvolver, como também o oposto. Ter um diagnóstico, né, de autismo moderado ou severo e caminhar também para o leve pelas terapias que são utilizadas, que são diversas, mas quanto mais cedo aplicadas, os resultados cada vez melhor em todo o desenvolvimento da criança ou do adulto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas também, muito objetiva e de forma, a resposta eu peço que seja objetiva também, porque você disse que o autismo é um transtorno. Qual é a diferença entre transtorno e doença? Transtorno é um acometimento que você está. Isso. Doença, você tem a doença. O autismo não é uma doença. Você não é autista, você não tem autismo. É uma condição. É uma condição. É uma condição. Tá. Muito bem. Eu vou dizer para vocês que essa pergunta não estava no script, não, mas eu gosto de pegar elas assim. Muito bem, você falou sobre os níveis. E o que acomete, ou seja, como é que a pessoa entra nesse estágio, né? O que leva, quais são os fatores que podem fazer com que uma pessoa apresente um quadro de autismo? Bom, inicialmente deixar claro que cada um vai apresentar sinais e sintomas diferentes. Sim. Então, o que apresenta em um, às vezes, comprometimento maior de uma questão de sensibilidade, no outro já não vai ser. Um vai cometer mais a fala, o outro não. Então, cada indivíduo vai apresentar suas características específicas e únicas. Então, não tem como ter um manual de autismo vai apresentar isso, isso, isso. Não. Cada indivíduo vai apresentar certos sinais e sintomas diferentes um do outro. Então, muitas das características, né, que podem acometer, pode começar desde pequenininho, que quando, às vezes, o recém-nascido, você percebe que ele não tá, aquele choro diferente, não tá olhando, assim como, às vezes, não vai apresentar nada e vai apresentar um autismo mais tardio, que às vezes ele tem o desenvolvimento todo certinho, e vai chegar num certo tempo da idade dele, que vai apresentar outro tipo de sintomas, que vai parar de ter características que antes ele estava desenvolvendo e ele vai parar de desenvolver. Então, são vários sinais e sintomas que diferem, né? Então ele pode se manifestar ao longo da vida. Não, Geralmente na infância. Identificado na infância. Mas pode ter casos que o autismo tardio, em questão de com 2 anos de idade, ele fazia certas coisas, com 2 anos de idade, 1 ano e meio, ele para de fazer tudo. Certo. Então, ele falava papai e mamãe, com 1 ano e meio, 2 anos, parou de falar. Então, você pode ver que acometeu ele um pouco mais tardio. E tem casos também que adultos não foram diagnosticados, não foram identificados, com isso foram tapeados em questão de desenvolver habilidades de acordo com o que foi acompanhando ao longo da sua vida e foi tapeando certos sinais e sintomas, e hoje em dia tem muitos adultos sendo diagnosticados com autismo por conta disso. Não é que ele não teve, não é que ele agora é autista, não, ele sempre foi, sempre teve essa condição de autista, porém agora que ele foi diagnosticado. Muito bem.